Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez estou aqui, muito obrigado, agradecendo a Deus por estar vivo, a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado aos 509 inscritos. Gente, eu estava com 513, perdi 4. Acho que os temas não agradou, mas tudo bem. A meta continua. Até o final do ano, ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Faça para um amigo, para uma amiga. Peço para ele se inscrever no meu canal. A vida é assim mesmo, né? Não tem problema. É ganhando e se perdendo, né? Eu espero que essa tendência de queda acabe, né? Que eu comece a subir. Quero ver se ainda essa semana, né, eu ganhe mais pelo menos um para 510, 511 e vai assim sucessivamente. Tá? Conto com o seu apoio, com o seu abraço. Como eu falei, se você não mesmo que você não goste dos meus vídeos, num determinado momento, um dia tem algum que bom. Eu não consigo agradar 100%, isso eu tenho consciência disso. Mas eu peço a sua contribuição, peço a sua, vamos dizer assim, peço desculpas quando eu não lhe agrado, mas não se afaste, não abandone o meu canal. Eu procuro não agredir ninguém. Eu sei que eu fiz críticas severas a Bolsonaro, fiz críticas severas a Lula, mas eu percebi que não é o correto. Eu tenho que falar do governo sem aquela crítica cruel, desumana. Procurar falar a verdade. Estou indo assim mais para lá para os problemas econômicos, que para você, nesse momento, pode até aparecer sem importância, mas tudo que eu procuro falar é porque eu analiso e vejo que tem importância no dia a dia, porque o dia a dia, na corrida, na correria que a gente vive, a gente não percebe muitas coisas, mas eu como analista, como uma pessoa que estudo, que procuro sempre me inteirar, me manter atualizado dos principais problemas do país, tenho condições, né, de fazer uma análise mais aprofundada, mais detalhada de certas situações que para uma pessoa comum como eu parece uma coisa sem importância. Mas não, tudo que eu procuro falar tem importância, pode não ter hoje, mas tem uma repercussão no futuro. A minha preocupação é agendar o futuro. De que maneira, né? Dando oportunidade às pessoas, para quem é pai, quem é mãe, quem é avô, encontrar um caminho, porque quem paga a conta pela omissão, pela falta de respeito às coisas, é a futura geração, né? Cada 20 anos muda a geração de um país. E a gente precisa entender isso e as consequências, né? Você agora, acho que uma boa parcela dos meus inscritos tem mais de 65 anos. Você já viveu, tem experiências, e tem diz, porque antigamente era melhor. Pode até não ter sido, pode até você ter sofrido mais do que sofre hoje. Mas a gente precisa entender que hoje é o mundo dos nossos filhos e a gente tem que melhorar, deixar um planeta sadio, deixar um mundo... Você vê hoje em São Paulo, né, parece que tem previsão de chuva muito forte, que mais de milhões de pessoas poderão ficar sem luz, sem energia elétrica. Tudo isso são falhas que podiam ter sido evitadas se as pessoas parassem para analisar, parassem para ver a situação. Bom, e hoje eu vou falar de um tema absolutamente importante, né? O tema chama-se A Previdência Social Pede Socorro, porque realmente o sistema da Previdência Social no Brasil é muito, muito grave, né? Eu estava lendo uma matéria da revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Para mim, uma das melhores revistas que existem no Brasil para tratar de assuntos econômicos, de assuntos do governo. A Fundação Getúlio Vargas, não importa. São técnicos, são pessoas especializadas e eles vão mostrar dados, são pesquisas, eles têm dados, né? A Fundação Getúlio Vargas tem um dos maiores bancos de dados desde 1941, que ela foi criada, se eu não me engano, né? E que tem dados econômicos sobre a economia do Brasil. Então, tudo aquilo que um pensador, um professor da Fundação Getúlio Vargas escreve ou fala, a gente tem que ouvir com atenção. Então, veja bem, a ideia do professor, eu vou dar o nome do professor, está na revista Conjuntura Econômica de outubro, né? Essa revista é livre, está na internet, qualquer pessoa pode ter acesso. E o nome dele é o professor José Afonso.
Ele é doutor em economia, pós-doutorado em administração pública e é professor na FGV, em Lisboa, também em Portugal. Então ele diz assim, o Brasil tem 129 milhões de pessoas aptas a trabalhar, ou seja, pessoas que podem produzir, que podem contribuir para o crescimento do país. Isso é um dado maravilhoso. 212 milhões nós temos, né? 129 milhões de pessoas estão aptas a produzir, a construir riqueza, a construir melhora de vida do nosso país. Você veja que coisa maravilhosa. Só que o seguinte, desses 129 milhões, apenas estou trabalhando com os dados de 2022, né? A metade desse povo, desse trabalhador, está trabalhando, ou seja, nós temos uma calamidade de pessoas que podem produzir e que não estão produzindo. Né? Só 46%, né, dessas pessoas contribuíram com a Previdência Social em 2022. Isso é muito triste. Essas pessoas, veja bem, né, se 46, né, de cada 100 pessoas, né, 129 milhões, de cada 129 mil pessoas, cada 100 pessoas, 46 contribuem com a Previdência. O resto, o que será o futuro dessas pessoas quando tiverem que se aposentar? O que será dessas pessoas quando sofrem um acidente, ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses paralisadas por questões das consequências, né, das causas, né, e das consequências desse acidente? Todos nós estamos sujeitos a sofrer acidente. É muito alto o número de pessoas fora do sistema previdenciário. Ah, mas então não tem nada a ver com isso, eu estou aposentado, eu sou agricultor, eu sou... Ah, não, eu estou aposentado, mas eu não posso me isentar, né, não me sensibilizar de uma gravíssima situação dessa do nosso país. De 129 milhões, apenas 46% de pessoas aptas a 129 milhões de pessoas aptas ao trabalho, só 46% é que estão trabalhando e contribuindo com a Previdência Social. E desses 46%, né, 46,3% são aqueles chamados os autônomos, né, os microempreendedor, que é uma palavra da moda, o empreendedorismo. São pessoas que trabalham, produzem, mas não contribuem para a Previdência Social. Não, Antônio, você está falando do MEI? Não, o MEI contribui com R$70, lá ele tem uma aposentadoria, direito à aposentadoria por idade, né? Não estou falando do MEI, não, são pessoas que estão fora do MEI, inclusive, né? E desse grupo de pessoas, ainda tem uma boa parcela que podem contribuir, né, para ter uma aposentadoria ou uma pensão, ou deixar uma pensão para a esposa, para um filho com problemas de deficiência, né? O menor, né, até que ele completa a maioridade, direito à pensão, a sustentar, pode contribuir com um valor maior, mas contribui só com o salário mínimo. Então, ou seja, as pessoas no Brasil não tomaram ainda a consciência da importância da Previdência Social. Isso é muito preocupante do ponto de vista humano, né? Porque o que será dessas pessoas quando tiver com 65 anos, sem direito à previdência, sem direito à aposentadoria, vão socorrer ao benefício, ao LOA, né, aquele benefício de pagamento de prestação continuada, o BPC, ou LOA, que é a assistência social, que graças a Deus é um benefício, mas não garante nada, porque o LOA ele é muito frágil. Por exemplo, uma família que tem uma pessoa carente, mas mora com ela, aí tem duas pessoas que têm um salário mínimo, cada um ganha um salário mínimo, aquela pessoa está fora. Ela é excluída do sistema porque a família reunida tem mais de 2 salários mínimos, que a renda para ter o LOA é 1/4 do salário mínimo, que é 300 e poucos reais, né? É muito pouco, né, gente? A renda per capita, né? O LOA, para isso, o benefício de prestação continuada, você pega o salário mínimo, divide por 4, essa parcela, 1/4 desse valor, é o que tua família recebe. Se você tem uma casa que tem duas pessoas aposentadas, com um salário mínimo, a terceira pessoa não tem mais direito. Então, é muito frágil a assistência social. Além da injustiça, né? Porque você vê, o governo Lula, não vou fugir do assunto, o governo Lula tem que, pelo menos parece que 800 mil benefícios serão cortados. Eu não sei se estão certos ou errados, se são fraudados, não entra aqui. 800 mil famílias, né? 800 mil famílias deixarão de ter o benefício de um salário mínimo por mês. Então é muito, muito grande, prejudica muito a sociedade, é a fome, a miséria, a pobreza.
E a gente tem que ir com isso, né? Mas tudo isso ainda, né, voltando aqui o tema sobre a Previdência Social, o que me assusta é o seguinte: desses 129 milhões de pessoas aptas ao trabalho, tem um rendimento monstruoso de 1 bilhão. Eu não entrei em detalhes porque a matéria é muito grande e eu em 10 minutos não tem como eu falar, né, de tudo que eu li na matéria dessa revista sobre a Previdência Social. É 1 bilhão e 400 e tantos milhões de reais, né, de pessoas que entregaram imposto de renda ganhando lucros e dividendos. Então o que acontece? As pessoas não contribuem para a Previdência, mas estão acreditando que receberão lucros para sempre. Gente, não é não. A Previdência assegura você uma aposentadoria. O lucro ele é provisório. Né? Você ter lucro, você é um microempreendedor, por exemplo, cidade como Santa Cruz de Capibaribe, porque eu não tenho números, dados concretos, mas é uma cidade de muitos autônomos, né? Muitos mototaxistas, taxista, costureiro, costureira, eles não contribuem para a Previdência Social. O que será dessa população daqui a 20, 30 anos, quando ela tiver com 60, 65 anos? É calamitosa a situação, porque não adianta você, é porque aqui tudo em Santa Cruz você tem que vender, não tem um lugar chamado Moda Center, todo mundo tem que ter um que eles chamam aqui de boxe, na verdade não é boxe, né? É uma barraca de feira, né? Mas aqui se chama de boxe. Quem possui muitos boxes no Moda Center é uma pessoa rica. Ele compra os boxes, né? Ele compra, não sei, acho que custa 70, 80 mil reais, não tem ideia, tá, gente? Eu não sei quanto custa. Mas tem boxe de 200 mil reais, né? Dependendo do ponto lá nesse Moda Center, ele tem 10, 20, aí aluga e sai alugando. Então as pessoas alugam o boxe e estão lá ganhando 100 reais, R$1, passa o final de semana, a noite toda, de quinta para sexta, de sexta para sábado, não dorme. Quando dorme em cima de uma barraca de feira, lá para ganhar 100 reais. E eles vivem nessa ilusão e não tem contribuição para a Previdência Social. Eles não contribuem para a Previdência Social, boa parte. Quando essas pessoas envelhecerem, que não tiver mais condições de ir para o Moda Center vender nos dias de feira as suas roupas, né, que ele faz, que ela costura em sua casa. É triste. Agora, isso é por quê, né, gente? Isso é falta de política de governo. O Estado não faz o incentivo para trazer essas pessoas para contribuir com a Previdência. O custo do empregador é muito alto. Uma pessoa para empregar um trabalhador pelos regimes CLT é altíssimo. A Previdência Social cobra muito, 27, 28, dependendo da situação, por cento do salário, né? Que o empregador tem que contribuir. Então, um salário de um empregado, contrata um empregado de R$1.000, ele tem que pagar mais 27%, 28% até a 33%, chegando a 34%. Então, o governo só quer arrecadar, né? Ele quer arrecadar, mas não pensa no sistema. Então, não tem um incentivo para o empregador, né, contratar pessoas para que ela contribua para a Previdência Social, porque o custo é muito alto. Você vê a polêmica desse ano, né, no início do ano, já estamos em outubro, todo mundo já esqueceu, da tal das isenções das contribuição social de 17 setores da economia. Por quê? Porque o governo quer arrecadar, né? O governo quer arrecadar, é o direito do governo arrecadar, e os empresários não querem pagar, então eles dão, mas eles não dão para todos, dão para setores, né? Para privilegiados. Quem tem muito lobby no governo, em Brasília, ganha. Setor de mineração, setor de indústria, setor de construção. Nem sempre são setores hoje em dia que geram emprego. Mas eles estão dizendo, porque tem que manter o emprego, para manter o emprego. Não, nem sempre. Os grandes grupos econômicos hoje fornecem o emprego. Porque o emprego hoje no Brasil está muito consolidado nos pequenos empreendedores, naquele que tem uma loja, uma pizzaria, aquele que tem uma franquia ali de chocolate, tem uma franquia de material, de mercadoria para pessoas, né? Manicure, pedicure, perfumaria, farmácia, são pequenos, esses não têm incentivo nenhum, mas os grandes grupos têm. Então, isso é falta de política de Estado, que o governo, seja ele de que corrente for, ele tem que olhar para a Previdência Social com outra visão, com outro viés, né? Para trazer pessoas, né? Gente, 129 milhões, apenas 46%
desse rol estão contribuindo. Nós temos um enorme potencial de produção, um enorme potencial de crescimento, um enorme potencial, mas não usamos por falta de política de governo, política de Estado. E o Estado tem que pensar grande, o Estado tem que pensar a longo prazo. Então essa me assusta, mas Antônio, teu assunto é chato. Pode até ser um assunto, mas isso é muito importante porque isso vai ter um reflexo no futuro. O Brasil não pode ser um país de boa condição de vida para as pessoas, porque não está plantando, não está formando a base, né? Uma boa educação, um bom sistema de previdência social que garanta a velhice e condições ideais das pessoas. Não adianta, por exemplo, eu como idoso, né? Às vezes fila no banco para idoso, no médico, ser atendido primeiro. Vai chegar a clínica que eu participo, é tanto idoso que não tem mais preferência. A fila dos idosos está maior do que a fila das pessoas. Então, daqui a 30, 40 anos, quando a população envelhecer, né, vai ter mais velhos, mais idosos. Desculpa, as pessoas não gostam da palavra velho, mas velho é aquilo que demora a acabar, é aquilo que realmente, se você olhar no dicionário, não é crime eu chamar uma pessoa de velha. Eu sou um velho, com muita honra, né? Que eu vivi muito, graças a Deus. Estou com 67 anos, espero viver mais 67, entendeu? Então, teremos que criar, daqui a 20, 30 anos, criar direito dos jovens, dos produtos, porque as filas vão estar cheias de idosos. As filas dos bancos, as filas dos hospitais, e as pessoas de 20, 30, 40, 50 anos. Que são, né, porque você só é velho quando completa 60 anos, só é idoso pela lei, Estatuto do Idoso, né? Você só passa a ser idoso a partir de 60 anos. Então, de 59 até os 18, tem a proteção também da infância e da adolescência. Mas de 18 anos até 59, essa geração está sem direitos, porque os direitos vão ser dos idosos. Direito a transporte, direito a fila, atendimento privilegiado nos bancos, nos hospitais. Mas as pessoas que não são idosas também têm direito. Isso é um reflexo que a gente tem que pensar. Porque proteger na Constituição de 88, isso foi uma ideia do deputado, do ex-governador, né, Sérgio Cabral, que era constituinte. Essa ideia dele, ele cresceu politicamente, introduzindo na Constituição de 1988 a questão do transporte gratuito para idosos. Então foi a campanha, foi a base política de Sérgio Cabral. Não tem saudosa na memória, né? Lembrar de Sérgio Cabral como político. Então, não tem uma memória muito boa, mas foi a ideia dele. Claro, que não foi só dele, mas ele que propôs essa ideia de dar o transporte gratuito para o idoso nas cidades grandes também é um direito que não está sendo assegurado pela carência, pela precariedade do sistema de transporte. Então, me assusta a gente vê que o povo não quer mais discutir os problemas do país, mas eu estou pensando para o futuro, né? Essa questão de ver que 46% num rol de 129 milhões de pessoas, só 46% que contribui para a Previdência Social. Olha o que o governo está deixando de arrecadar. E ele, quando deixa de arrecadar, ele deixa de ter receita, ele vai negar benefício para o mais necessitado, porque ele não tem. Agora ele deixou uma quantidade enorme de pessoas que podiam contribuir de forma melhor para a Previdência Social, garantindo uma vida melhor, uma vida mais sadia, uma vida com saúde, uma vida com mais direitos para a população. Porque um país, para ser um país justo, ele precisa de cuidar da sua população, com água, com saneamento básico, cuidando das calçadas, das cidades para os idosos andar. Você vê aqui em Santa Cruz, não tem como o idoso andar, porque as calçadas não têm calçadas, as calçadas são muito niveladas. Acho que em cidade nenhuma do Brasil tem um nivelamento de calçada, que é um lugar para o idoso andar, para as pessoas andar, mas não se pensa nessa, asfalto, 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 e não se pensa na pessoa. A gente precisa de parar de um Estado que só pensa em quem tem dinheiro. Ele só pensa em quem tem o carro. Quem tem o carro quer liberdade para ir, não avançar sinal, não respeitar sinal. Mas quem não tem? A velocidade de uma pessoa idosa como eu, por exemplo, eu vou atravessar um sinal. O sinal me dá 30 segundos para eu atravessar uma rua. Eu não tenho velocidade para em 30 segundos atravessar 8 metros, né?
Pode ser então, mas eles não pensaram no idoso, estão pensando só no carro, porque o carro é buzinando, não pode ter pressa. Mas o idoso também não precisa de andar na rua. Então, são políticas sociais que o governo precisa de pensar. E para o governo pensar nisso, ele tem que trabalhar essas questões, né? Ver essa lacuna, estou falando dados de 2022, né? A quantidade de pessoas que podiam contribuir para a Previdência Social para melhorar a condição das pessoas não estão fora do sistema, porque o governo pouco se lixa, ele só quer arrecadar. O governo só quer arrecadar. Você vê, a briga do governo para encerrar, é o superávit fiscal, né? Fechar 2024 com um déficit de 68 bilhões, né, de reais, ou seja, gastar mais 68,8 bilhões, né? É o gasto que o governo vai gastar mais do que arrecadou. Então você vê que já está tudo errado. Se tivesse essa contribuição social, talvez o déficit não fosse tão alto, porque entrava mais dinheiro. O déficit da Previdência esse ano, a Previdência Social vai gastar esse ano, além do que arrecadou, mais 429 bilhões de reais. Antônio, isso não me interessa, eu lá quero. Não, isso é muito importante a gente ter essa preocupação. Qualquer pessoa, é o advogado, é o professor, é o pastor, é o padre, é a cozinheira, é a dona de casa, é a agricultora, é o agricultor, precisa dessas informações. Precisa disso, porque isso vai repercutir na qualidade de vida dele. Aquele agricultor lá de Taquaritinga do Norte, que vai ao médico quando adoece, quando ele for ao Hospital Taquaritinga do Norte, não vai achar um medicamento. Não vai achar um médico. Negligência do Estado, porque deixou, né, uma camada enorme de pessoas que podem contribuir para a Previdência e não estão contribuindo. Por falta de uma política de governo de incentivar, de trazer, né, esse contribuinte para a Previdência Social. Isso tem um reflexo muito grande. Hoje em dia, antigamente aqui na região Nordeste, eu vou encerrar, todo mundo se aposentava como agricultor. Hoje está muito difícil. Tem pessoas que estão vivendo a vida inteira na roça, trabalhando como agricultor e não estão se aposentando, porque não tem documento das terras, não tem uma reforma agrária, não tem um INCRA, né? Aí antigamente se tomava emprestado, um fazendeiro emprestava o INCRA para 300 pessoas se aposentar. Isso acabou, o INSS não existe, não aceita mais isso. Então, a pessoa, para se aposentar, ela tem que provar que tem 15 anos de agricultor, né? O trabalhador rural precisa de provar 15 anos que ele é agricultor e está no momento trabalhando. Agora, uma pessoa está numa cidade, ele é costureiro, ele é manicure, ele não sabe nem o que é uma enxada, não sabe o que é uma foice, que ele nunca contribuiu. Mas aí o avô deixou um terreno lá num sítio, por exemplo, um sítio qualquer no município da vida. Aí ele acha que porque o avô tinha um terreno, ele tem direito à aposentadoria. Tem não, cara pálido. Porque você não contribui, você tem que estar na roça, produzindo, trabalhando lá em regime de economia familiar. É assim que manda a lei. Agora, o que acontece? Essas pessoas estão fora, tem pessoas passando fome. Eu conheço pessoas da minha família que estão passando fome porque não conseguem se aposentar. Porque não tem prova. Não adianta requerer advogado, pedir, pelo amor de Deus, o INSS não vai ter dó, não vai ter pena. O funcionário da Previdência Social vai analisar a sua aposentadoria com base nas provas que você tem que apresentar. Que você é um trabalhador rural. Não é como se você não tem nenhuma prova. Aí é negado. A culpa vai sofrer, vai sofrer. Por quê? Porque o governo não tem uma política de incentivar as pessoas a vir para o sistema, a ingressarem no sistema. Ok, gente? Olha, eu estou muito triste, confesso, porque eu perdi 4 inscritos, é muita coisa. Espero que essa tendência de baixa se acabe. Oxalá que Deus me proteja, que Deus me ajude, para que eu possa crescer de novo, voltar a crescer de novo. E a minha conversa, ela pode aparentemente ser uma conversa que não lhe interessa, mas ela tem fundamental importância em todas as camadas sociais, como eu falei, do agricultor ao engenheiro, ao médico, porque a Previdência Social é fundamental para garantir uma vida digna das pessoas quando completarem mais de 65 anos. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.